o capítulo 36 de Isaías, mas não é um capítulo longo. É sim. É assim. Queiram colocar-se em pé, por favor. Mas não dói. Eu preguei uma vez em São Luís do Maranhão e o pastor da igreja disse que cansou daquele negócio de ficar 50 minutos em pé cantando corinho. E um dia ele foi para o púlpito e disse assim: eu peço aos jovens da igreja que fiquem em pé durante a minha pregação. Eu vou pregar 50 minutos. E assim como eu fico em pé sempre para cantar, vocês vão ficar em pé para me ouvir pregar. Então, como vocês não cantaram aí os cânticos 50 minutos, não vai doer tanto assim não. Mas é que nós precisamos que todo o texto seja visto. Isaías 36 e o primeiro versículo de 37. No ano 14 do reinado de Ezequias de Judá, Senaqueribe, o rei da Assíria, atacou todas as cidades de Judá, que eram protegidas por muralhas, e as conquistou. Depois ele mandou que o comandante do seu exército fosse de Laques a Jerusalém, com uma enorme força militar, para exigir que o rei Ezequias se entregasse. O comandante ocupou a estrada onde os tintureiros trabalham, perto do canal que traz água do açude de cima. 3 autoridades de Judá saíram para se encontrar com ele: o encarregado do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o escrivão Sebna e o conselheiro do rei, Joá, filho de Asaf. O oficial assírio lhes disse: levem para Ezequias esta mensagem do grande rei, o rei da Síria. Em que você está baseando a sua confiança? Será que você pensa que as palavras podem tomar o lugar da experiência militar e da força? Quem você pensa que vai ajudá-lo na sua revolta contra o rei da Síria? Você está confiando na ajuda do Egito, mas isso é o mesmo que usar um caniço como bengala, isto é, ele vai quebrar e furar a sua mão. Assim é Faraó, rei do Egito, para aqueles que confiam nele. Ou por acaso, você vai me dizer que confia no Senhor seu Deus? E não foram os santuários e os altares do Senhor que Ezequias destruiu, quando mandou que o povo de Judá e Jerusalém adorasse num só altar? Eu vou fazer um trato com você em nome do rei. Eu lhe darei 2.000 cavalos se você puder arranjar homens suficientes para montá-los. Você não poderia vencer nem mesmo o oficial assírio menos graduado. E, no entanto, espera que os egípcios lhe mandem carros de guerra e cavalaria. Você pensa que eu ataquei e destruí o seu país sem a ajuda de Deus, o Senhor? Foi o próprio Deus que me mandou atacá-lo e destruí-lo. Então Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao oficial: Senhor, fale em aramaico, por favor, pois nós entendemos. Não fale em hebraico, porque todas as pessoas que estão nas muralhas estão escutando. Ele respondeu: vocês pensam que o rei me mandou dizer todas essas coisas somente para vocês e para o seu rei? Não. Eu estou falando também com as pessoas que estão sentadas nas muralhas e que terão de comer as suas próprias fezes e beber a sua própria urina. E vocês também vão fazer isso. Então o oficial ficou em pé e gritou em hebraico: escutem o que o grande rei, o rei da Síria, está dizendo a vocês. Ele mandou avisar que não deixem que Ezequias os engane, pois ele não poderá salvá-los. E não deixem que ele os convença a confiar no Senhor. Não pensem que Deus os salvará e não deixará que o nosso exército assírio conquiste a cidade de vocês. Não deem atenção a Ezequias. O rei manda que vocês saiam da cidade e se entreguem. Vocês terão licença para comer uvas das suas próprias parreiras e figos das suas figueiras e para beber água dos seus próprios poços, até que o rei os leve para morar num país parecido com o de vocês, onde há plantações de uvas para dar vinho e onde há trigo para fazer pão. Não deixem que Ezequias os engane, fazendo vocês pensarem que Deus vai salvá-los. Será que os deuses das outras nações as salvaram do rei da Síria? Onde estão agora os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Será que eles salvaram Samaria do meu poder? Quando foi que os deuses de todos esses países os salvaram do nosso rei? O que é então que faz vocês pensarem que o Senhor pode salvar Jerusalém do poder dele? Mas o povo ficou calado, como o rei Ezequias havia mandado.
eles não disseram nenhuma só palavra. Então Ezequias, Eliaquim, Sebna e Joá rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza e foram contar ao rei tudo o que o oficial assírio tinha dito. E o primeiro versículo do capítulo 37. Assim que o rei Ezequias ouviu que eles contaram, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e foi para o templo do Senhor. Como agir na hora da maior crise? Queiram sentar, por favor. Como vimos hoje pela manhã, Ezequias foi um dos maiores reis de Judá, junto com Uzias, Josias e Asa. Ele faz a quadra dos 4 grandes reis do reino de Judá. Excelente administrador, bom rei. O testemunho bíblico a seu respeito é que antes dele não houve um rei tão bom e tão temente a Deus em Judá. E que depois dele também não houve outro rei tão bom e tão temente a Deus como ele. Como vimos hoje pela manhã, foi ele quem completou o livro de Provérbios. O capítulo 36 narra a maior crise que ele viveu na sua vida. Ele foi zombado pelo mais cruel rei da época, Senaqueribe. Em uma inscrição descoberta em 1927, numa tábua de argila, Senaqueribe narrou este evento antes da sua derrota. E ele diz: eu queimei e destruí 46 cidades de Jerusalém, de Judá. Eu queimei e destruí 46 cidades de Judá. A fumaça delas enegreceu o céu. E eu cerquei o rei de Jerusalém como um pássaro na gaiola. Só que este pássaro na gaiola estava muito bem guardado. E tinha um dono que cuidava muito bem dele. E este cerco foi o fim do arrogante Senaqueribe e o início da destruição do maior poder mundial do Oriente. Por meio milênio, a Assíria regeu o mundo e foi o terror daquelas pequenas nações. Ele faz uma pergunta curiosa, irônica, a Ezequias. Levem para Ezequias esta mensagem do grande rei, o rei da Síria. Em que você está baseando a sua confiança? Em que você está baseando a sua confiança? Em que você que me ouve baseia a sua confiança? Esta foi a pergunta feita a Ezequias. Em outras palavras, porque a pergunta é retórica, não havia em quem confiar. Ezequias não respondeu com palavras, respondeu com uma atitude. É o que nós lemos no capítulo 37, no versículo 1. Assim que o rei Ezequias ouviu o que eles contaram, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e foi para o templo do Senhor. Esta foi a resposta. Nós vamos analisar nesta noite a atitude de Senaqueribe, a de Ezequias e a de Deus. E nós vamos subordinar a análise destas análises das 3 atitudes a este tema: como agir na hora da maior crise. Em outras palavras, como a coisa fica muito preta, como é que a gente age. Então eu quero abordar este tema, como agir na hora da maior crise, em 3 partes. E esta é a primeira: como age o inimigo. Como agiu Senaqueribe? Como age o inimigo? Como é que nós somos expostos? 3 atitudes nesta sua ação. Primeira, zomba dos seus projetos. 36, versículos 5 e 6. Será que você pensa que as palavras podem tomar o lugar da experiência militar e da força? Quem você pensa que vai ajudá-lo na sua revolta contra o rei da Assíria?
Você está confiando na ajuda do Egito. Mas isso é o mesmo que usar um caniço como bengala, isto é, ele vai quebrar e furar a sua mão. Assim é Faraó, rei do Egito, para aqueles que confiam nele. Primeiro zomba dos projetos e tenta semear confusão. O que é que pode tomar o lugar da força? Difícil responder. Quem é que você pensa que vai ajudá-lo na sua revolta contra o rei da Síria? Mas ele não estava revoltado contra o rei da Síria, ele estava na sua cidade. O rei da Síria que o cercou, no seu projeto imperialista e expansionista. É curioso como muitas vezes, não só nós somos zombados, mas as nossas atitudes são torcidas. Aquilo que nós fazemos é distorcido. Nosso projeto de vida é desafiado, escarnecido e é deturpado. Colocam na nossa boca palavras que nós não dissemos. Atribuem-nos atitudes que nós nunca tomamos. É o que faz com Ezequias. Fizeram assim com Neemias, quando ele começou a reconstruir os muros de Jerusalém, alguns anos depois. O que é que esses judeus estão pensando que vão fazer? Reconstruir os muros? Que serviço ordinário! Uma raposa derruba isso. E foram lá para destruir a obra de Neemias. Zombam dos projetos. Paulo tinha um projeto missionário. E como zombaram do projeto missionário em Atos 25:19, está um dos maiores escárnios contra a fé cristã. Olha, é alguma coisa sobre um defunto chamado Jesus que Paulo insiste em dizer que está vivo. Já viu coisa mais maluca? Ele fica pregando um defunto que morreu há muito tempo e ele insiste em dizer que o defunto está vivo. É assim que o inimigo age. Subverte o nosso propósito, atribui-nos atitudes e palavras que nós nunca esposamos, ridiculariza a nossa fé, subverte nossos conceitos. Assim está Ezequias, e é agressivo. E a desmoralização pública. Isso é terrível. Ser desmoralizado publicamente, ter o nome lançado na lama, isso é terrível. Como isso dói? Um pequeno parênteses. Nós devemos ser muito cuidadosos nos comentários sobre os outros, porque podemos jogar o nome de alguém na lama. E quem já experimentou isso sabe como isso dói. Zomba dos seus projetos. Esta é a primeira ação do inimigo. Segundo, zomba da sua fé. Agora, no versículo 7. Ou por acaso, você vai me dizer que confia no Senhor seu Deus. Você nunca ouviu isso? Você acredita naquela baboseira lá de Adão e Eva? Você acredita naquela história de Bíblia? Você acredita nisso? Você acredita mesmo em oração? Você acredita naquele negócio de igreja? Você leva aquilo a sério? E não foram os santuários e os altares do Senhor que Ezequias destruiu quando mandou que o povo de Judá e de Jerusalém adorasse num só altar? Não. Não foi isso que Ezequias fez. Ezequias mandou que destruíssem os ídolos pagãos, os altares pagãos. Mas agora não só a fé que Ezequias tem é zombada, mas é deturpada. Ah, como nós ouvimos isso. Não vou partir para polêmica rasteira. Mas um dia desses uma pessoa me confrontou numa conversa assim, mas vocês adulteraram, vocês protestantes adulteraram a Bíblia. E eu disse, quem lhe disse? Todo mundo sabe. Eu disse, não, eu não sei. Você que está dizendo. Vocês colocaram livros na Bíblia. Eu disse, nós não. Vocês tinham a mesma Bíblia que nós até o dia 21 de abril de 1546, no Concílio de Trento. E no dia seguinte vocês passaram a ter 8 livros a mais. Não fomos nós, foram vocês. Não é a nossa que tem a menos, é a de vocês que tem a mais. Mas como as pessoas fazem? Atribuem-nos coisas, zombam de nossa fé, tenta confundir os conceitos religiosos. Vejam só. Versículo 10. Você pensa que eu ataquei e destruí o seu país sem a ajuda de Deus, o Senhor? Foi o próprio Deus que me mandou atacá-lo e destruí-lo. Olha, o Deus de vocês está contra vocês. Não é assim não.
tenta minar a convicção. Quando a gente passa por uma crise muito grande, mas tem valores bem estabelecidos e os pés estão sobre um alicerce sólido, dá para enfrentar. Mas quando minam a nossa base, quando escavam debaixo dos nossos pés, como é que se faz? O inimigo tenta minar a segurança. Plantar a semente da dúvida. Não vai dar certo. Deus não vai abençoar você. Deus não vai cuidar de você. Você vai se estrepar. Você vai se dar mal. Zomba de seus projetos, zomba de sua fé e tenta desestabilizar seu ambiente. Do versículo 11 a 15. Vamos ver o que acontece. Vai a multidão e os 3 representantes de Ezequias. O hebraico é a língua comum, que todo mundo fala. O povo fala. E eles começam a falar em hebraico. E aí, então, os representantes falam, fale em aramaico, que é a língua das autoridades, a língua diplomática, seria como o inglês hoje. Fale na sua língua, o aramaico, que nós sabemos falar a sua língua. Então Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao oficial, Senhor, fale em aramaico, por favor, pois nós entendemos. Não fale em hebraico, porque todas as pessoas que estão nas muralhas estão escutando. Senhor, essa é uma conversa aqui de autoridade. O senhor está trazendo isso tudo e julgando em cima do povão? O povão está ouvindo isso. Fica ruim? Ele respondeu, vocês pensam que o rei me mandou dizer todas essas coisas somente para vocês e para o seu rei? Não. Eu estou falando também com as pessoas que estão sentadas nas muralhas e que terão de comer as suas próprias fezes e beber a sua própria urina, e vocês também vão fazer isso. Então o oficial ficou de pé e gritou em hebraico para todo mundo ouvir. Escutem o que o grande rei, o rei da Assíria, está dizendo a vocês. Ele mandou avisar que não deixem que Ezequias os engane, pois ele não poderá salvá-los. E não deixem que ele os convença a confiar no Senhor. Não pensem que Deus os salvará e não deixará que o nosso exército assírio conquiste a cidade de vocês. Diminui a autoridade de Ezequias, humilha a sua fé. E do versículo 18 ao versículo 20, reduzem a sua fé a uma superstição, a uma crendice qualquer. Não deixem que Ezequias os engane. Será que os deuses das outras nações os salvaram do rei da Síria? Onde estão agora os deuses de Ramate e Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Será que eles salvaram Samaria do meu poder? Quando foi que os deuses de todos esses países os salvaram do nosso rei? Reduzem a fé de Ezequias a uma fé qualquer. O seu Deus era como um ídolo, como uma estátua qualquer. É assim que age o inimigo. Ele vem com agressividade, ele deturpa, ele tira o seu chão, ele calunia, ele ironiza, sarcastiza, expõe ao ridículo. E aí está. E vem o perigo. Bem, esta foi a primeira parte. É ruim. Mas a história não para aqui. Como age o fiel? Ah, sim. Primeiro, ele tenta o entendimento. Ele não parte para a guerra. Nós não somos beligerantes. Versículo 3 do capítulo 36. 3 autoridades de Judá saíram para se encontrar com ele. O encarregado do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o escrivão Sebna e o conselheiro do rei, Joá, filho de Asaf. Aliás, é até um conselho de Jesus, antes de ir para a guerra, ver se tem condições. Sabia que não tinha, tentou acertar as coisas. Esta é a primeira tentativa da pessoa que está em crise. Tentar uma composição. Tentar resolver pacificamente. Acontece assim conosco. Estou com um problema, deixa eu me acertar com a pessoa, deixa eu tentar resolver isso. Vamos ter uma solução caseira que não dê muito trabalho. Segundo, tenta circunscrever o problema. No versículo 11. Senhor, fale em aramaico, por favor, pois nós entendemos. Não fale em hebraico, porque todas as pessoas que estão nas muralhas estão escutando. Não há necessidade de afligir os outros. Creio que todos nós já lutamos, ou melhor, já convivemos com pessoas assim. A pessoa que tem um problema e arrasta todo mundo para dentro.
é o efeito navio que afunda. Eu sempre tenho que pedir desculpas pelo pedantismo, mas na área da psicologia a gente chama essas pessoas de vampiros emocionais. É aquela pessoa que suga toda a energia dos outros, ela aluga a gente. Eu, como pastor, às vezes eu vejo isso. Às vezes eu tenho uma pessoa que está com uma fratura de tíbia e perone exposta, mas eu tenho que dar atenção a alguém que quebrou a unha. E aquela pessoa que quebrou a unha faz um escarcéu terrível. E às vezes há problemas maiores. Era o problema de todos, mas Ezequias cumpre a função de um líder. Ele tenta dar equilíbrio ao povo. E ele tenta arrastar todo mundo para o problema. O grande problema, ou o grande perigo de se arrastar muita gente para o problema, é que isso cria um contágio que tira todo equilíbrio emocional e produz histeria. Quanto mais gente vivendo e comentando, mais aquilo fermenta. Então, ele tenta circunscrever o problema. Ele é o líder. Ele tem que manter a calma. Ele tentou dar equilíbrio ao povo. Esta é uma advertência para nós, na hora da crise, tentar manter o equilíbrio. A palavra de Jesus a Pedro: Satanás me pediu para te cirandar, mas tu, quando te converteres, conforta teus irmãos. Mas Pedro é temperamental, vai lá e passa a espada na orelha do coitado do Malco. Jesus ainda tem tempo de curar. Jesus está sereno. Pedro é que está agitado. Tente circunscrever o problema e tente manter o equilíbrio. O desequilíbrio cria uma situação de contágio. Quanto mais gente envolvida, pior. Esta é a política que seguimos em nossa igreja. Problemas, localizamos, circunscrevemos, resolvemos e paramos de falar. E há igrejas que uma questão de nada vira histeria. Há famílias que um problema pequeno vira histeria. Ah, mas como é que a gente faz isto? Bem, toda a base está no fato de que Ezequias tinha uma profunda convicção de que se relacionava com um Deus que ouvia oração e que iria atendê-lo. Vamos deixar esta ponta solta e vamos amarrá-la daqui a pouco. Tenta entendimento, tenta circunscrever o problema. Quando toma consciência da gravidade do problema que fugiu ao controle, aí ele se quebranta. Então, nós lemos no versículo 22. Então Eliaquim, Sebna e Joá rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza. É a atitude judaica de luto, rasgar a roupa, arrancar o cabelo, jogar cinza. E foram contar ao rei aquilo que o oficial assírio tinha dito. Bem, a coisa não dá para resolver com diálogo, não dá para acertar, está exigindo muito. Agora, eu preciso de quebrantamento espiritual. Para onde Jesus foi na noite anterior à crucificação? Foi orar. Fiquem aqui que eu vou ali orar um pouco. Muitos dos nossos problemas se agravam porque nós os racionalizamos, enfrentamos de peito aberto, na força da determinação e do caráter, e nos esquecemos do aspecto espiritual. Até agora foi uma tentativa de acerto. Não tem jeito, então agora a coisa está com um especialista em resolver problemas. Deus. Agora ele se quebranta. Paulo, na prisão, pedia orações. Orem por mim para que eu vos seja devolvido. Aqui começa a situação a mudar. E esta é a diferença fundamental entre a pessoa que tem Cristo e a pessoa que não tem Cristo. Nesta semana, no sepultamento da mãe da irmã Marilene, estávamos lá no sepultamento, cantamos, participamos do sepultamento, e quando saímos do lado da capela tinha outro velório, também de gente evangélica cantando, até cantaram baixo para não atrapalhar o de cá, mas nos dois aquele clima de tranquilidade.
E aí depois eu comentei com o pastor Ivan, que estava comigo. Eu disse, em 37 anos como pastor, eu fiz centenas, quase 1 milhar de sepultamentos. Há uma diferença enorme quando se faz o sepultamento de alguém em uma família que tem uma convicção cristã inabalável e que diz ele está com o Senhor, e aquele que não tem esperança nenhuma. Eu me lembro, pastor ainda com cheiro de tinta, com 23 anos, dos quais não tenho saudade. Costumo dizer que juventude é como sarampo e catapora, é a doença que dá uma vez só na vida. Mas o meu primeiro sepultamento, um casal que estava casado há mais de 50 anos, 51 anos, e a mulher morreu. E era mais ou menos 1 da manhã, e a família bateu na minha porta e disse, pastor, a mamãe morreu. E alguém tem que dizer para o papai que ela morreu. E nós não temos coragem de dizer isso. E lá foi o garoto de 23 anos, o que eu vou dizer, o que eu vou fazer? E eu fui andando da minha casa para lá. Aí, abri a porta do quarto, o irmão Juvenal estava deitado, bati no ombro dele, acordei. Irmão Juvenal, ele olhou para mim. Ô pastor, o senhor aqui? Eu disse, irmão Juvenal, a irmã Maria já está com Jesus. Ele disse, graças a Deus. Virou para o outro lado e foi dormir. E eu fiquei pensando, não é possível. 51 anos de casado. No dia seguinte, o sepultamento. Que coisa linda. Até hoje aquilo me alimenta a fé. De ver o irmão Juvenal, os filhos da irmã Maria e os netos, de mãos dadas, em volta do caixão, no templo da primeira igreja batista de Marília, cantando o hino a um lar muito feliz lá no céu. E na estrofe que diz, eu também vou viver lá nos céus, eles cantaram a plenos pulmões. É diferente quando se tem conteúdo espiritual. As crises vêm sobre todas as pessoas. Seguir a Cristo não é ter um seguro contra problemas, mas é ter uma base muito sólida no meio da crise. Esta era a diferença. Ezequias tinha Deus. E leva a Deus. 37:1. Assim que o rei Ezequias ouviu o que eles contaram, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e foi para o templo do Senhor. Tem gente que na hora da crise vai para o botequim. Ou vai para o traficante da esquina para comprar um pacotinho. Este foi para o templo. Ele foi para o lugar certo. Ele foi buscar por Deus. Mas o problema não diminuiu, o problema se agravou. Então no capítulo 37, que eu não li todo, mas lá do versículo 9 até 11, nós vemos o agravo do problema. O rei ouviu dizer que o exército dos egípcios, comandado pelo rei Tiraca da Etiópia, vinha vindo para atacá-lo. Então mandou uma carta para o rei Ezequias de Judá. A carta dizia assim, o seu Deus em quem você confia lhe disse que Jerusalém não vai cair nas minhas mãos, mas não deixe que ele o engane. Você já ouviu falar daquilo que um rei assírio faz com qualquer país que ele resolve destruir? Por acaso você pensa que ele poderá escapar? Sabe o que os assírios faziam? Eles eram mestres em esfolar a pessoa. Não é um arranhão, em tirar a pele da pessoa. Um trabalho lento. E deixar a pessoa em carne viva. Eles praticavam o empalamento. Levantar uma pessoa e deixá-la cair sobre uma estaca pontiaguda, de ferro. E ele diz, você já ouviu falar daquilo que um rei assírio faz com qualquer país que ele resolve destruir? Os meus antepassados destruíram as cidades de Gozã, Arã, Rezef, mataram o povo de Éden que morava em Telassar, e nenhum de seus deuses os pôde salvar. E vai por aí. O que faz Ezequias? Eu estou orando, eu vou ao templo, eu procurei o profeta Isaías, e a coisa está piorando.
ele leva a Deus. Versículo 14. O rei Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Depois foi ao templo, ele vai de novo. Pôs a carta ali na presença de Deus o Senhor. E orou assim: Ó Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, que estás sentado no teu trono que fica acima dos querubins. Só tu és Deus e governas todos os reinos do mundo. Tu criaste o céu e a terra. Ó Senhor, olha para o que está acontecendo com a gente. Escuta todas as coisas que Senaqueribe está dizendo a fim de insultar a ti, o Deus vivo. Todos nós sabemos, ó Deus, e aí vem dizendo o que os reis da Síria fizeram, e aí no versículo 20, agora, ó Senhor nosso Deus, salva-nos dos assírios, a fim de que todas as nações do mundo fiquem sabendo que só tu, ó Senhor, és Deus. Senhor, não nos abandone. Senhor, não deixe que ele zombe do Senhor. E Senhor, exalta o teu nome. Em toda circunstância, dependa de Deus. Em qualquer circunstância, depende de Deus. Está piorando? Continue confiando. Domingo passado, eu preguei naquela palavra de Jesus. Pai, revela a tua presença gloriosa. Então veio do céu uma voz que dizia: eu já a revelei e a revelarei de novo. Foi o momento mais crítico da vida de Jesus. O momento do Getsemane, o momento da agonia. E ali, ele glorificou o Pai na cruz. É isso que Ezequias pede: glorifica o teu nome. O que é que nós teremos como cristãos? Só livrar a nossa pele ou queremos a glória de Deus? O que é mais importante para nós? Escapar ilesos sem perder um fio de cabelo? Ou que naquela situação Deus seja glorificado? E lembre-se, a luta não é sua, é de Deus. Mas o triunfo não é seu, o triunfo é de Deus. E foi isso que Ezequias fez. E é a lição que ele nos deixa. É assim que age o fiel. Ele abre as cartas diante do Senhor. E ele pede, ele insiste diante do Senhor. Ele chama Deus para a briga. E pede: Senhor, não deixe que este ímpio triunfe. Vamos ao final. Mas não é o final, conclusão. O final da terceira parte. Nós vimos como age o inimigo, como age o fiel. E agora vamos ver como a coisa termina. Como age Deus. Primeiro, Deus conforta os seus. Capítulo 37, versículos 5 e 7. Isaías recebeu a mensagem do rei Ezequias e mandou esta resposta: o Senhor Deus diz que o Senhor, rei, não deve deixar que os assírios o assustem, dizendo que Deus não pode salvá-lo. Deus vai fazer o rei da Síria ouvir uma notícia que o fará voltar para a terra dele. E Deus vai fazer com que ele seja morto ali. Prestar atenção? Deus diz, Deus vai fazer e Deus vai fazer. 3 ações divinas. Ele diz, ele vai fazer e ele vai fazer. Muitos de nós tentamos conforto reestruturando a nossa mente. Uma espécie de reengenharia emocional. E o caminho é o caminho da fé. É entregar. E ele diz, Deus vai fazer. E é quando nós confiamos que Deus vai fazer e deixamos que Deus faça. Bem, Deus diz isso. Deus conforta os seus. Segundo, Deus toma as medidas. No capítulo 37, versículo 21. Então Isaías mandou uma mensagem para o rei Ezequias. Nela, ele dizia que em resposta à oração do rei, o Senhor Deus de Israel tinha dito o seguinte, veja só, Senaqueribe estava zombando, né? A cidade de Jerusalém ri e caçoa de você, Senaqueribe. A quem você pensa que insultou e ofendeu? De quem zombou? Você fez tudo isso contra mim, o Senhor Deus de Israel. Puxa, você fez tudo isso contra mim. Lembrem, eu sempre menciono a palavra de Jesus a Saulo de Tarso. Saulo, porque me persegues?
Não é: Saulo, por que persegues os cristãos? Por que hostilizas a igreja? Por que me persegues? O Senhor Jesus vê como algo feito contra ele o que é feito contra o seu povo. Ele toma as nossas dores. E está lá a palavra de Deus em Zacarias: aquele que toca em vocês, toca na menina dos olhos de Deus. Agora é de Deus. Ponha na mão dele. Então esta é a lição. Deus vai tomar as medidas. Se você é de Jesus, ponha nas mãos de Jesus. Você é de Deus, ponha nas mãos de Deus. Se não é, não tem jeito. Se não é, o problema é seu. Mas se você é, o problema é dele. Deus toma partido. Capítulo 37, versículos 28 e 29. Deus falando agora com Senaqueribe: eu conheço você muito bem. Sei o que você faz e aonde vai. Sei que você me odeia. Eu soube do seu ódio e do seu orgulho. E agora vou pôr uma argola no seu nariz e um freio na sua boca. E farei você voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Eu sei quem você é. O cristão deve lembrar das palavras de Jesus: eu estou convosco todos os dias. E, por fim, Deus põe um ponto final no problema. Capítulo 37, 36 a 38. Então o anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios e matou 185.000 soldados. De manhã os que sobraram viram os corpos dos mortos. Aí Senaqueribe, o rei da Síria, se retirou, voltou para Nínive e ficou lá. Certo dia, quando ele estava adorando no templo do seu deus Nisroque, os seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada e fugiram para a terra de Ararat. Isso aí é historinha. Não, não é historinha não. Isso está na história secular. Isso foi narrado por Flávio Josefo. E Flávio Josefo diz que um forte vento oriental, à noite, destruiu o exército assírio. Isso está na história secular. E Heródoto, historiador grego, disse que o poderoso exército assírio teve 185.000 soldados mortos numa noite misteriosamente quando estavam acampados diante de Jerusalém. E, segundo Heródoto, foram atacados por uma praga de ratos. Não é a história da carochinha. A Bíblia não é ficção. Quanto mais cava a pá de um arqueólogo, mais a Bíblia se comprova. Nós não cremos em conceitos e ideias. O que nós cremos está enraizado na história. A história é o palco das ações de Deus, é o teatro onde Deus se move. E a situação acabou. Acabou com a situação. 185.000 soldados mortos. Senaqueribe põe a cauda entre os membros inferiores e retorna para casa. Mas pode ser que ele volte, não é? Ele vai recompor o exército. Mas Deus continua trabalhando nos bastidores. E ele é morto, não por inimigos, mas por 2 dos seus filhos. Deus é tão irônico. Deus sabe machucar. Eu vou pôr uma argola no seu nariz e um freio na sua boca. E pôs. O Salmo 2 diz isso: Deus se ri dos ímpios. Ele acaba com a situação e depois vai lá no foco e põe fim. Lembra de Jesus dormindo, cabeça numa almofada, os discípulos apavorados, Jesus levanta. O problema é o mar? É. Então ele vira para o mar e diz: cala-te, aquieta-te, e o mar cessa. Deus não é o Deus dos paliativos. Ele é o Deus do ponto final. E resolve para sempre. Acabou. O poderoso Senaqueribe foi mexer com quem não devia, foi mexer com Deus. E aí acabou. Bem, nós vimos como age o inimigo, como age o fiel e como age Deus. Mas isso aqui não é uma receita de bolo. Siga as medidas certas, o tempo certo, e vai dar certo. Mas em linhas gerais, é assim que o inimigo age, como nós vimos.
assusta, desestabiliza e inquieta. É assim que devemos agir, tentando acertar, quebrantando-nos, levando a Deus, dependendo dele e clamando pelo seu socorro. E é assim que Deus faz. Ele toma as dores, sai em defesa dos seus, age pelos seus e faz o que é necessário. Este é o título da mensagem: Como agir na hora da maior crise. Na hora da maior crise da sua vida, Ezequias confiou em Deus e foi livrado. Quando você passar por uma crise, lembre-se, há um que pode livrá-lo. Confie nele. Ele nunca falha e ele o livrará.